Bem-vindo, galera, a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. Então, eu sou Leandro Fukuzawa e a ideia desse podcast é a gente conseguir conversar e ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Então, hoje estou aqui de novo com o nosso grande colega Rafael Krasik Alait. Tudo bom, Rafa? Fala, Fuku, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E estamos de novo com o nosso querido amigo Igor Andrade, diretamente de Teófilo Otoni. Bom dia, pessoas. Como vão vocês? Igor, as pessoas não sabem se é dia, se é noite. Então você pode só falar um olá. É atemporal. Olá, olá é atemporal, isso aí. Então vamos lá, galera. A gente está aqui em mais um episódio, né? Esse episódio muito interessante, com esse título bem chamativo, né? Que chama A Fisioterapia Realmente Funciona? Né? Então a gente está trazendo essa temática, que eu acho que é uma temática de certa forma provocativa, para a gente discutir diversos aspectos da prática baseada em evidência, tá? Falando nela, Igor, defina para mim o que é prática baseada em evidência. Bem, eu gostaria de evocar aqui o espírito do papai Léo Costa, que sempre diz que essa definição nós encontramos na primeira página dos livros, onde a temática é a prática baseada em evidências, né? A prática baseada em evidências é uma forma, né, de atender pacientes com evidências clínicas de alto nível. E a gente tem um tripé básico, que é utilizar a melhor evidência disponível, o que não necessariamente significa que a evidência é mais nova. Precisamos levar em consideração a expertise do fisioterapeuta, porque estamos falando de fisioterapeutas aqui, afinal de contas, e devemos também levar em consideração os gostos, e a palavra é essa mesmo, gostos, as preferências, né, dos nossos queridos pacientes. Então, esse é o tripé da prática baseada em evidências encontrada na primeira página dos livros, que nós sugerimos que vocês ultrapassem esse número, né, da página número 1. Muito bom, muito bom. Então, seguindo dentro dessa definição que o Igor acabou de falar, é muito importante a gente entender que, diferente do que muita gente acredita, ele não é um catequizador de opinião, né? E sim exige uma flexibilidade mental do fisioterapeuta, do profissional que segue a prática baseada em evidência. E diferentemente do que muita gente acha, que fala que eu vou atender de um formato quadrado que o artigo está falando para eu fazer, a gente tem, de certa forma, mais possibilidades, né? Então, existe uma frase muito polêmica aí, que a gente sempre usa de brincadeira, que é o famoso "na minha prática clínica funciona", né? Rafa, fala um pouquinho dessa frase aí, o que ela te remete aí? Eu acho que quando as pessoas, na verdade, falam isso, elas estão tentando, de alguma forma, mostrar enfim, no contexto em que ela está elencando essa palavra, que ela está sentindo invalidada, né? Porque eu acho que se a gente tem a necessidade de falar que, olha, não, pera lá, na minha prática funciona, quer dizer que a gente está se sentindo questionado com relação ao efeito que a minha terapia tem com meus pacientes. Eu acho que é legal para a gente entender e começar essa discussão, a gente diferenciar duas coisas. Uma coisa é o que acontece com o seu paciente como clínico, né? Todos aqui nós somos clínicos também. E quando você encontra o seu paciente e faz uma avaliação, e aí você verifica depois da avaliação, ou faz um teste-reteste, quando você está usando uma técnica específica, ou passou uma semana, ou passou um tempo, qualquer mudança que você tenha no desfecho de interesse, que pra gente que trabalha com musculoesquelética, muitas vezes, mas não sempre vai ser a dor, não quer dizer que foi o que você fez. Eu acho que esse é o ponto mais legal, né? Como é que vocês explicariam aí pra galera o que é uma mudança de desfecho? Igor, por favor. Essa mudança de um ponto para o outro como clínicos, né? O que pode causar essa mudança no paciente? Pois é, pessoal, isso realmente é um tema extremamente espinhoso. Antes de prosseguir com a fala, é muito importante dizer para os nossos ouvintes que a ideia, pelo menos dessa fala, não é realmente criar uma bolha e segregar, né? É pelo menos para a gente tentar clarear um pouco o que pode, porventura, estar um pouco turvo, né, na cabeça dessas pessoas. E eu tinha falado com os meninos aqui nos bastidores, né, que as pessoas que se valem da prática baseada em evidências, às vezes são entendidas como pessoas malucas que ficam no laboratório lendo artigo o dia inteiro. E a gente, já no início da fala,
já disse que a prática baseada em evidências é uma forma de se atender pacientes com pesquisa de alto valor, né? Com pesquisas com uma característica muito importante nessas questões de agendar clínica. Eu não lembro o que vocês me perguntaram, que eu falei demais. Como que você diferencia ou explica, na verdade, o que pode causar essa mudança de desfecho do paciente, né? Do tipo, o paciente tem dor, e aí, por exemplo, você está perguntando se a dor dele melhorou após uma sessão, ou após uma semana, ou após um mês. O que significa essa mudança? Sim. A gente precisaria levar em consideração o que não é levado naturalmente dentro da praxis clínica, né, dos nossos colegas, e muitas das vezes também no passado na nossa, que são os efeitos confundidores, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que sempre levar isso em consideração, porque o paciente ele não quer te desagradar, via de regra. Você é uma pessoa que tem um bom papo, você é um cara legal, e às vezes ele não quer falar que ele não melhorou. A gente tem, às vezes, a regressão à média, né? Ou seja, os casos muito tendem a reduzir para uma média um pouco mais normal. Temos diversos outros tipos. A gente tem também a influência do próprio efeito placebo, em alguma medida, em todas as intervenções. A gente tem gráficos muito bonitos, né, que demonstram a porcentagem, ou pelo menos uma proximidade da porcentagem, que esse efeito, de certa forma, tão polêmico e tão importante, contribui nessas mudanças de desfecho, por exemplo, na clínica diária. Fala, Rafa. Não, é só um adendo também, porque eu muitas vezes eu vejo as pessoas falando, poxa, mas eu atendi um paciente com, sei lá, um quadro crônico e o cara melhorou, né? A gente hoje tem várias evidências mostrando que mesmo pacientes crônicos que têm uma dor por mais que 3 meses, muitas vezes por anos, não tem uma dor, por exemplo, quando a gente fala do desfecho dor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Eles podem ter comportamentos de dor, que muitas vezes vão ser de surtos e remissões, e às vezes a pessoa ela tá bem por um período grande, e ela tem um surto, ela vem para você nesse momento. E aí, olha, você atende a pessoa, em 2, 3 semanas a pessoa melhorou. Né? Isso quer dizer que foi o que você fez, ou isso quer dizer que ela já ia melhorar? Isso é um papel dos confundidores, né? Como que a gente controla isso, na verdade? Basicamente, a gente vai conseguir controlar isso no laboratório. Antes de qualquer coisa, para facilitar, eu complementando o que o Rafa perguntou, né? Uma base que eu acho que confunde muito é uma questão de um raciocínio muito linear, né? Que a gente tem explicado bastante em nossas aulas, nossos cursos, que é essa coisa de causa e efeito, né? Então, a gente já parte do princípio que a gente, como fisioterapeuta, vai fazer uma avaliação e você vai ter um raciocínio linear procurando a causa da problemática da dor do paciente. E aí, em cima disso, a gente continua com o raciocínio linear, porque a partir do momento que você investigou o quadro clínico dele, você achou uma certa causa que poderia estar ocasionando a dor do paciente, naturalmente a gente vai procurar a grande solução, né? Então, a gente está nada mais, nada menos na avaliação procurando um alvo. E aí, é uma coisa muito interessante, vocês podem lembrar em toda a sua prática, que quantas vezes você já não criou um raciocínio na sua avaliação, você tentou esgotar o máximo para atingir aquela solução e o desfecho do paciente não necessariamente alterou, né? Então, eu acho que isso é um outro confundidor que tem a ver com o viés do terapeuta, né? Então, a gente, como fisioterapeuta, um ser humano, tem uma grande questão de procurar, né, uma causa e efeito. O livro que o Rafa adora, que é o Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido e Devagar, fala que a gente é uma máquina associativa, né? E nessa hora a gente fica criando associações e a gente tem que lembrar que existe um grande fator de casualidade, né, junto dos confundidores. Então são diversos eventos acontecendo simultaneamente, aonde a gente fala assim, bom, se ele estava com dor, eu fiz isso, ele melhorou, provavelmente foi a minha técnica que funcionou, né? Então a gente nunca pode deixar de lado os confundidores todos que o Igor acabou de citar, né? E aí complementando muito que quando as pessoas falam assim, não, mas por que o paciente melhorou, né? Quando a gente fala dessa questão, que eu vou colocar bem entre aspas aqui, que é o não funcionar, Igor, fala para mim um pouquinho do que é quando a gente fala que o paciente não funciona, né? O que seria isso, né? Porque o paciente relata a melhora, mas a gente está falando que uma homeopatia, uma kinesioterapia, por exemplo, não teria o funcionamento que a gente cientificamente fala. Pois é, rapaz, isso também é um outro ponto bastante polêmico, né, com relação à prática clínica diária. Porque, via de regra, você vai
vários pacientes relatando melhora após essas abordagens que a gente já tem um martelo batido de que não funcionam para certas questões, né? E a gente acaba tendo uma assimetria de atenção, sobretudo, né, o terapeuta, ele acaba prestando atenção primeiro naquilo que mais dá certo na sua clínica, e ele normalmente ele esquece daquilo que não deu certo. Para um paciente que relata um efeito positivo com a aplicação de kinesiotape, por exemplo, para dor lombar persistente não específica, você deve ter tido, sei lá, 150 milhões de pacientes que não melhoraram, mas o nosso foco de atenção ele é um pouco assimétrico, né? A gente vai pensar justamente naquela questão do paciente que melhorou. Eu já estou com uma amnésia, talvez por conta da noite de ontem, mas qual foi a sua pergunta mesmo? Na questão que os pacientes relatam melhora, né? Você já falou um pouco dos confundidores, mas você fala assim, ó, eu estou o dia inteiro aplicando isso, o paciente está melhorando, como que eu interpreto isso, né? Então, você já explicou um pouco dos confundidores, mas o que é o que os resultados dos artigos mostram com esse não funcionar, né? Por que nosso discurso está em cima disso? Cara, é um tema bastante controverso, né? Uma das questões que a gente tem percebido, sobretudo na linha que eu mais pesquiso, por exemplo, é que existe uma quantidade gigantesca, e talvez eu possa estar fugindo um pouco de assunto, mas que foi até tema de uma colega de vocês aí, a Daphne, né? Onde ela fala dos spins, né? Que são essas extrapolações de resultados com relação ao que foi entendido como problema da pesquisa, né? Eu não sei se exatamente esse é o ponto que você está querendo chegar, ou que vocês estão interessados, mas a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com a interpretação dos papers que a gente lê, né? Diga, Rafa. Eu acho que o que o Foucault estava até levantando a bola é o que a gente chama de eficácia, né, em termos de pesquisa. Porque, por exemplo, se você uma pesquisa para a gente verificar se uma abordagem funciona, implica pesquisa bem feita no geral, e você conseguir fazer um delineamento, randomizar bem para você ter grupos que são muito parecidos, e eliminar boa parte desses vieses ou controlar esses vieses, aí você assume que os dois grupos eles vão ter as mesmas características no geral. E você dá uma abordagem para um grupo e uma abordagem ligeiramente diferente para o outro. O que não quer dizer, o não funciona não quer dizer que esses grupos não vão ter nenhuma mudança do desfecho, né? Então, por exemplo, que essas duas abordagens tornam a dor de algum nível. Só quer dizer que uma abordagem específica não melhora mais a dor do que a outra, ou seja, é muito provável, se você estiver trabalhando com uma técnica ou uma abordagem que é placebo e comparando com outra, que a melhor observada ela não tem nada a ver com a técnica, mas com os confundidores que você mesmo elencou aí. Então, essa diferença entre eficácia, né, o que a gente chama de não funcionar, tem mais a ver com, na verdade, a terapia não ganhar dos confundidores. Né? Exatamente. Eu acho que é um ponto interessante, porque, assim, particularmente vocês... o dia a dia clínico, esse paciente falou que mudou alguma coisa do desfecho inicial, né, do desfecho inicial, e aí, naturalmente, quando ele partir para um ensaio clínico, você vai ver que os dois grupos, e você vai realmente reparar que uma grande população melhorou também, né? Só que na comparação da técnica, isso já é um direcionamento de qual estudo que eu posso ler para uma aplicação clínica, né? Que se eu pegar um ensaio clínico para saber se aquela técnica tem uma real eficácia ou não, eu naturalmente tenho que ver com o que foi comparado, né? Então, é sempre pensar assim, dentro do pico, né? Eu estou comparando quem contra quem, para literalmente a gente conseguir direcionar essa questão do melhor ou não. Porque a grande pergunta, é uma pergunta que eu acho que é bem cautelosa, é a gente falar o que é funcionar, né? Que entrou no que o Rafa falou sobre eficácia. Né? Então, complementa para mim, Rafa, o que você gostaria de falar? Na verdade, eu só ia elencar, pedir para você explicar o que é o PICO. Maravilha. O PICO a gente tem que lembrar que ele é um direcionamento de uma pergunta clínica, né? Então, a gente tem a questão da população ou os participantes, então entender o que é a intervenção que está sendo realizado, o comparação, né, com o que está sendo comparado e para qual desfecho seria. E aí tem a letra T, que em alguns livros aparece, em outros não, que seria em relação ao tempo. Então, muitas vezes, quando você quiser fazer essa transferência do artigo para a sua prática, é muito importante você lembrar se esse pico bate com o pico que seria o seu paciente na sua frente, né?
caso seja uma população totalmente diferente, você tem que ter uma cautela muito grande com a transferência de conhecimento e resultados do artigo, né? Então, se ele for uma população muito diferenciada e você acreditar e considerar que aquilo não pode ser transferido para essa população, você não deve literalmente ler o artigo, porque não vai servir para o seu dia a dia clínico, né? Muito bom. A gente, inclusive, tem dentro do próprio escopo do pensamento científico, né? A gente tem o princípio da complacência, que, de certa forma, permite que você extrapole um pouco, mas com uma série de cautelas, né? Para que você não borre muito as fronteiras daquilo que você está procurando, né? Isso é super importante. E, uma coisa que eu percebo muito, sobretudo quando eu vou dar aula na graduação, embora eu não seja professor, mas eventualmente eu tenho algumas falas com alunos de graduação, eles têm muita dificuldade, por exemplo, com os operadores booleanos, né? Que é o AND, o OR, o NOT. E, assim, sempre vira uma confusão. De repente, um dia aí, pra vocês pegarem de forma específica no podcast para falar com o pessoal sobre isso, talvez ajude realmente do ponto de vista prático, né? Às vezes eles até sabem o que é o pico ou pica, mas eles não conseguem fazer as operações e toda aquela truncagem, que de certa forma é um pouco complexa no início, mas com a prática você vai pegando o jeito, né? Não, com certeza. Isso é uma matemática bem interessante, porque naquela hora que você vai jogar na PubMed a sua pergunta, né? Se você conseguir direcionar bem, você já chega mais rapidamente ao artigo que você possa realmente utilizar na sua prática, né? Aproveitando na questão dos desenhos de estudo, eu acho que é muito interessante a gente pensar quais são os reais desenhos de estudo e como que eu posso utilizar cada desenho de estudo dentro da sua prática, né? Então, a gente já está com uma programação bem interessante de fazer um mês aí da prática baseada em evidência, criar como se fosse um dicionário aí para facilitar a interpretação da terminologia. E em cima disso, Rafa, fala para mim um pouquinho sobre a questão dos desenhos de estudos que realmente importam para a gente usar na prática clínica, né? Será que seriam só os ensaios clínicos ou a gente pode utilizar outros desenhos de estudos para realmente aplicar uma técnica ou um raciocínio clínico do nosso paciente? Legal, cara, boa pergunta. Eu acho que, do ponto de vista de entendimento sobre uma situação, eu enxergo realmente de uma forma um pouco mais ampla, né? Eu acho que os ensaios clínicos randomizados, quando bem delineados, eles nos permitem inferir, por exemplo, eficácia, né? Então, o que a gente está comentando aqui poxa, quando você elimina todos os confundidores, será que ainda tem algum efeito superior da técnica que você está aplicando com relação a um comparador, né, que é placebo ou é outra abordagem? Isso é eficácia, isso a gente vê com ensaio clínico. Mas a partir daí, a gente tem uma série de outras coisas que a gente pode investigar, né? A gente pode, por exemplo, estudar custo-efetividade, que é um tipo de estudo, um tipo de delineamento e de análise, na verdade, que te mostra, para alcançar o mesmo efeito, quanto custa entre as abordagens. Um exemplo, né, disso é quando a gente fala de eficácia para tratamento de dor, por exemplo, no ombro por uma lesão do manguito rotador, a gente tem, né, que, olha, existe uma eficácia semelhante entre a cirurgia, né, seja ela uma cromplastia ou um reparo do manguito, e a fisioterapia baseada em exercícios, mas quando você faz uma análise de custo-efetividade, você gasta, na verdade, muito mais com a cirurgia, né? Então, parece que a fisioterapia ela é indicada, apesar de ser igualmente eficaz. Além de estudos de custo-efetividade, né, a gente pode sempre se pautar em revisões temáticas e meta-análises que vão tentar, na verdade, diminuir o nível de incerteza que nós temos sobre um assunto, né? Então, a ideia não é bater martelo, mas é falar qual que é a qualidade daquela evidência. Então, se eu tenho uma qualidade moderada para alta de um desfecho, falando que uma terapia é melhor do que a outra, eu tenho uma certeza maior para falar que aquilo vai ser mais benéfico para o meu paciente no geral. Eu acho que isso já levanta uma opção, uma bola para a gente falar um pouquinho sobre a ideia da ciência ser probabilística, né? A gente, não sei se a gente já comentou isso, a gente chegou a abordar isso nesse podcast, mas eu acho que esse raciocínio determinístico é uma coisa que atrapalha muito a tomada de decisão clínica, né? O que vocês pensam sobre isso? Pode falar, Igor, por favor. Eu só queria... Obrigado. Eu só queria complementar um detalhe. Quando a gente vai fazer colocar os filtros, né, por exemplo, lá no PubMed, para fazer as nossas buscas, as pessoas elas têm, de certa forma, também que entender um pouco sobre a interpretação, não somente na leitura da conclusão das meta-análises. Isso é uma coisa super importante.
A gente tem diversas meta-análises aí com os forest plot maravilhosos, mas quando você vai ver o I2 do forest plot é um troço de 98%. Né? Então, a heterogeneidade dos estudos que foram elencados ali é brutal. E, de repente, você acaba invalidando até aquele próprio resultado. Pensando que, muitas das vezes, os pesquisadores, sobretudo os que têm um certo renome e que não publicam, por exemplo, na Cochrane, eles gostam de jogar um spinzinho ali no final, né? E aí eles vão falar coisas do arco da velha e você vai acreditar no nome do cara. Primeiro, porque o cara é gringo, a gente tem ainda uma síndrome colonial brutal, né? E segundo, porque as nossas capacidades de análise e estatística aplicada, elas são, de fato, reduzidas, com exceção do Rafa, que fez estatística 18 de ecossistemas lá numa aula maluca dele. Mas, via de regra, o clínico ele tem pouquíssimo contato com isso, né? Ele tem pouco contato com bioestatística, estatística aplicada. Fala pouco. Eu acho muito interessante pensar nesse aspecto dos desenhos de estudo, né? Como ele aplicar em cada desenho na prática clínica. Eu gosto sempre de fazer analogias em relação às minhas aulas, no sentido de lembrar que, por exemplo, a nossa avaliação ela é um grande estudo transversal, onde a gente tem que ter uma cautela muito grande sobre causa e consequências, né? Então, a gente não pode sair falando sobre causa e efeito, sobre fatores de riscos e afins. Entender que o relato do paciente, muitas vezes eu gosto sempre de falar isso, que ele é nada mais do que um qualitativo retrospectivo sobre a experiência dele com a queixa, né? E a epidemiologia são estudos muito interessantes, onde hoje estudos de associação, correlação, eles são a grande base da nossa base de educação em dor. Então, se você for ver, a gente está desmistificando muita coisa, porque a gente está passando uma informação que hoje a gente sabe interpretar um pouco melhor, que são dados epidemiológicos, né? Sobre padrões normativos, que é normal ter uma alteração estrutural e isso não necessariamente está correlacionado com a dor, né? Então, a gente entendendo um pouco mais, entendendo um pouquinho mais de prognóstico, a gente consegue entender o papel de outros desenhos de estudo na hora que a gente vai simplesmente não, mas é uma complexidade muito grande, que é conversar com o nosso paciente, né? Então, lembrar que antes da nossa intervenção hands-on, caso ela realmente seja necessária, né? Que seria aí a questão dos ensaios clínicos, é entender que o entendimento explorado do assunto acaba sendo muito mais fácil e reduzindo muito mais nossas ações com o nosso paciente, né? Então, entender, a gente vai aprofundar todos os desenhos de estudo de certa forma isolada ainda, tá? Então, fiquem tranquilos caso vocês não tenham entendido alguns, porque a ideia é conseguir aprofundar. Esse é um começo de uma conversa aí bem interessante sobre prática baseada em evidência, tentando desmistificar o máximo possível. Fala, Rafa. Só um adendo aqui, né? Eu não falo que eu sou um pesquisador de mecanismo porque eu acho que é uma coisa muito reducionista, né? Mas eu estudo mecanismos. Eu acho que é interessante a gente entender que também existe uma certa dificuldade nas pessoas que se pautam muito em evidências de mecanismo, e o que eu chamo de evidências de mecanismo são estudos que tentam explicar por que algo acontece. Estudos transversais, podem ser longitudinais, mas são estudos que estão tentando explicar alguma coisa do jeito que ela acontece. A gente tem que entender que esses estudos vão sempre ter um viés de base. O pessoa que faz ele tem uma visão, então a pessoa que estuda, porque as pessoas se movem diferente quando tem dor crônica, se ela tiver um viés cinesiopatológico, ela vai explicar a dor crônica por conta das alterações de movimento encontradas. Se ela tiver um outro viés, ela vai explicar por outros motivos. Mas o que eu quero levantar é que, assim, independente de fazer muito sentido o achado de estudo de mecanismo, a gente não consegue pegar esse estudo de mecanismo, pegar esse dado e falar que é assim que funciona no meu paciente. E a gente acha que isso é só da nossa área, mas a medicina é a que mais faz isso. A gente normalmente vê médicos bons falando de fisiologia aplicada lá com o paciente à beira-leito, e a gente acha que eles estão fazendo um raciocínio super pautado em evidência, quando na verdade não dá para saber. Né? Da mesma forma que a gente falar que, olha, tal alteração de movimento está acontecendo por tal coisa, isso causa tal desfecho, a gente não consegue falar. A função dos estudos de mecanismo na ciência é só a gente tentar fazer sentido das informações que nós temos, levantar um framework, que tem vários frameworks, mas eles não são para o clínico pegar e aplicar. Eles são para as pesquisas clínicas desenvolverem novas perguntas e tentarem verificar se é por ali o caminho ou não. E ponto.
a gente não poderia e não deveria, como um pesquisador, um clínico, olhar um estudo de mecanismo e falar, então é assim que funciona, eu vou tratar por aí porque faz sentido. Só porque faz sentido não quer dizer que aconteça de verdade no mundo real. Acho que esse é um ponto interessante de se colocar. Muito legal. Então, a gente está indo aqui para a parte final. Igor, eu vou te cortar rapidinho. Vou pedir para que vocês finalizem uma mensagem final e bela, como sempre. E lembrando, galera, essa aqui é uma introdução, assim como a gente também começa no programa do aperfeiçoamento online. A prática baseada em evidência é nosso guia de como raciocinar aí, né? Então a gente está explorando isso de propósito. A gente sabe que seria muito mais comercial a gente falar sobre uma técnica aqui, mas a gente quer, de todas as formas que a gente puder, tentar aplicar esse raciocínio clínico da prática baseada em evidência com a fisioterapia, né? Então, Igor, me fala palavras finais e suas considerações sobre a temática aí, de alguma coisa que aprimoraremos futuramente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade em poder falar com vossas senhorias. Sinto-me honrado com essa iguaria rara, né, que é tê-los por perto. Eu queria só fazer um complemento rapidinho na fala do Rafa. Também a gente não pode esquecer da pesquisa qualitativa, né? Puxando um pouco a brasa para o lado da minha sardinha, porque eu hoje trabalho basicamente com pesquisa qualitativa e é um modelo que tem crescido amplamente aí no mundo. E talvez em algum momento a gente pode falar especificamente sobre, mas tem resultados que a gente vai poder aproveitar muito mais para o futuro. A prática baseada em evidências, mais uma vez, repito, ela não deve formar grandes bolhas e segregar pessoas. Eu acho que, principalmente quem já está inserido nesse universo da prática baseada em evidências, deve estender a mão para aqueles que, porventura, ainda encontram-se perdidos aí no meio do caminho. Sobretudo pessoas que estão ainda na graduação, né? Infelizmente, a gente não tem disciplinas hoje na graduação onde você forme profissionais que sejam, de certa forma, capazes de fazer uma busca simples no PubMed, né? Hoje as pessoas fazem as famosas buscas no Google, nem no Google acadêmico, que também não é lá uma Braskem, mas e gente que acha que a vida se resume a isso, ao Google, à Wikipedia e ao Cielo, né? Então a gente precisa, de alguma forma, em alguma medida, tentar buscar soluções para isso. Inclusive, acredito que já alguns lugares adotam essa postura, né? A gente poderia dizer o caso aí da Unicid, parece que eles têm em algum momento da graduação, essa preocupação com os alunos, né? Formar alunos com pensamento mais crítico e com raciocínio clínico mais acurado ao longo da formação. Muito obrigado aí, desculpe a delonga, tá bom? E espero poder vê-los em breve. Beijo no coração de vocês, meus humanos favoritos. Muito obrigado pela presença, Igor. Rafa, considerações finais aí, palavras sábias do Megamind. Eu vou fazer um adendo, assim, uma coisa que eu sempre falo em aula. Tem uma palestra recentemente que eu escutei, né, de um médico que eu adoro, que é o Luiz Cláudio Corrêa, que ele fez uma distinção sobre o que era a medicina e a medicina baseada em evidência. E eu faço essa distinção em aula com relação à fisioterapia, né? Eu acho que as pessoas, nossos clientes, pacientes, vêm a nós sempre acreditando que nós vamos fornecer qual é o melhor caminho para eles, ou quais são as melhores opções de tratamento. A gente tem que assumir que nunca vai existir uma opção que é preto no branco e que a gente nunca vai poder dar uma certeza para o paciente do que funciona ou não. A minha impressão é que quando a gente fala que existe uma fisioterapia baseada em evidência, é como se ela fosse um braço à parte da fisioterapia, né? E aí cria essa distinção que a galera olha para quem fala que faz prática baseada em evidência e acha que é uma pessoa que é uma pessoa que só lê artigo, que não sabe atender paciente. Eu acho isso uma redundância. Eu acho que, como profissionais de saúde, nós temos obrigações éticas de pautar todas as nossas decisões em evidência. Então, eu não acho que isso deveria ser um braço da nossa profissão, isso deveria ser a base de qualquer profissional de saúde, né? Porque senão fazia muito sentido na época de Galeno falar que você curava a pessoa pelos miasmas deletérios que você estava tentando tirar do corpo dela. Assim como faz muito sentido muitas coisas que a gente fala hoje que funcionam na nossa prática clínica. A gente só vai conseguir, eu acho, que realmente fornecer um tratamento adequado para as pessoas se a gente tiver a noção que, como clínicos, todos nós deveríamos pautar nossas decisões na melhor evidência disponível, né? Isso não quer dizer que ela vai ser determinística a nossa conduta, que a gente vai seguir o protocolo do artigo.
só quer dizer que a gente está tentando maximizar a probabilidade do nosso paciente melhorar. E é isso. Bom, para mim, eu acho que não teria nem discussão. Isso é o que seria esperado do ponto de vista ético, né? Ah, maravilha. Então, para finalizar, né, eu acho que a grande questão é isso. A prática baseada em evidência, a linguagem científica, ela é a linguagem universal que a gente poderia estar discutindo com qualquer pessoa do mundo que consegue estar acompanhando os artigos e tudo mais. E você vai provavelmente perceber, se caso você não esteja nessa linguagem, você terá dificuldade de conversar com outros profissionais da saúde, né? Então parece que são profissões totalmente separadas, né? Enquanto deveria todo mundo estar falando de certa forma na mesma direção, que não necessariamente faz as pessoas estarem usando a mesma conduta, né? Então a gente entendendo que a gente tem diversas técnicas eficazes, efetivas, a gente poderia escolher da melhor forma o que você sabe aplicar melhor, juntando com a preferência do paciente dentro daquela evidência já comprovada do funcionamento, além dos confundidores, né? Então, lembrando, caso vocês não tenham entendido alguma terminologia específica, a ideia é que a gente vai esclarecendo conforme o nosso mês da prática baseada em evidência aí, e a gente vai tentar facilitar todo esse linguajar, tá? Então, agradeço a presença dos meus dois grandes amigos, Igor, diretamente de Choque Otônio, Rafael Krasik Alay, diretamente do Butantan, e nos vemos no próximo episódio, tá? Valeu, galera. Valeu, falou!